Olá, bom dia, 10 horas 2 minutos, horário de Brasília. Vamos em frente, tá começando aqui mais uma edição da revista radiofônica da Jovem Pan. Tudo você ouve aqui, ó. A gente repercute as notícias que pipocam pelo Brasil e pelo mundo com essa equipe do Rádio Brasileiro. Bom dia pra você que tá chegando agora na programação da PAN. Te convido a passar a próxima hora e meia com a gente. Legal você aqui com a gente, viu? Você indo pro trabalho, indo pra escola, começando aí o seu dia em casa, no seu home office e ligado no Morning Show. A nova secretária do governo Temer vai ter que se explicar de novo. Bom dia, Ellen Brown. Buenas. Pois é, ela já teve que voltar atrás na questão do aborto. Quando era deputada federal, ela era contrária ao aborto para vítimas de estupro. Agora ela volta e diz, não é bem assim. E agora não é um caso só de voltar atrás, é um caso de se explicar com a Justiça, porque ela é investigada na Justiça Federal, aí na Justiça Federal do Amapá, pelo suposto desvio de 4 milhões de reais nas emendas dela como parlamentar, enquanto parlamentar. Ela, segundo o Ministério Público Federal, participaria de uma articulação criminosa entre deputados para fazer esse desvio de emenda. O que foi? Ela, na verdade, teria ajudado a fazer um convênio com uma falsa ONG que recebia o dinheiro dessas emendas na prática. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Caramba, hein? Tem alguém honesto aí? Só umzinho, vai. Ô, Tonholi, bom dia, meu querido. Bom dia. Olha, muito se fala aí nos acordos de leniência. Eu quero saber se você acha que tem alguma coisa estranha nesse mundo de conspirações. Na verdade, esses acordos de leniência, ou seja, o perdão das empresas que colaboraram no Petrolão, é um acordo leniente para os corruptores e corruptos. Vou contar já o porquê a leniência é leniente. Ô, Zé Armando, caiu a audiência do principal produto artístico da maior rede de televisão no Brasil, da Rede Globo? Caiu, velho. Chico preocupa a Rede Globo. Haja coração, a estreia da semana. Chegou a superar já a novela do horário principal 2 vezes nessa semana. Eu conto daqui a pouco. Ô, Paulinha. Nossa, fez até 1 minuto de silêncio. Errei o botão aqui. Meu Deus. Ó, eu quero saber o seguinte, estão dizendo aí que a dita maior cantora britânica da atualidade... Mais conhecida como Adele. Vem ao Brasil. Será? É verdade isso? O que você pode nos dizer? Olha, eu vou falar que... Eu não vou falar nada, só daqui a pouco, entendeu? Porque isso daí, Edgar, será que é um boato? Será que tem provas? Será que temos data? Tem gente já se Você preparando. acha que vai rolar? Eu acredito que sim. Você acha Apostaria que sim? Vamos verificar isso daqui a pouco aqui no Morning Show. E mais o processo de impeachment de Dilma Rousseff, os destaques da semana no Twitter, né? Aquele nosso papo semanal quente sobre sexo com a nossa colaboradora aqui, a Paula Napolitano, sexóloga que vem conversar com a gente. Tudo isso no Morning Show e você pode interagir, já sabe, temos uma via de contato direto que é o nosso WhatsApp, 931171009. Pode mandar aí pergunta para Paulinha Napolitano sobre sexo, tudo que você quer saber, ela te responde aqui logo mais no Morning Show. Pode mandar críticas, sugestões também, elogios para a nossa bancada, tá valendo. É a nossa via de contato, você se manifesta como bem entender. Tem uma outra informação que eu queria te convidar a participar, olha, que é o Opina Pan, é um aplicativo novo da Jovem Pan e você tem uma enquete para participar e responder, que é a seguinte, a que tá rodando agora no Morning Show é: Dilma Rousseff vai se livrar do impeachment? Essa é uma pergunta que é feita e você responde, baixa o aplicativo gratuito, você pode baixar pela App Store, se teu sistema é o iOS, ou então, se é o Android, pela Google Play. Vai lá, baixa o aplicativo sem pagar nada da PAN e participe das enquetes. Segunda-feira, a gente vem com o resultado. Até agora, 96% dos participantes estão dizendo que não, que Dilma não vai se safar, não vai escapar do processo de impeachment. Vai lá, dê a sua opinião também através do Opina Pan.
Vamos engrenar agora, Ellen. Ontem, entre tantas discussões que foram acaloradas aqui no Morning Show, que a gente travou aqui na bancada, tava a discussão sobre esse assunto que você trouxe já na manchete aí, né? Da posição da nova secretária para políticas para as mulheres, aí, a ex-deputada Fátima Pelais. A gente falou ontem dessa posição aí que ela tinha sobre o aborto em caso de estupro, que ela mudou a opinião agora frente ao cargo que ela ocupa. E agora o imbróglio segue relacionado a um caso de corrupção, é isso? A máfia das emendas. A imprensa adora criar uns títulos assim, né? Quando sai. Eu diria que é a máfia das emendas. Todo mundo sabe que existem ali alguns esquemas de desvio de dinheiro de emendas. O que aconteceu no caso da Fátima Pelais é que ela começou a ser investigada lá em 2011, ainda enquanto deputada federal, por então fazer um desvio de pelo menos 4 milhões de reais. Era um dinheiro destinado supostamente a uma ONG que iria promover o turismo no Amapá. Só que essa ONG era uma ONG fantasma e em depoimento a polícia, o Ministério Público Federal, algumas pessoas então deram o nome de Fátima Pelais como sendo, na verdade, quem recebia esse dinheiro, ou seja, não ia para a ONG, não ia para o turismo, ia para ela. E aí agora esse processo chegou aí para o STF em 2013, mas como ela deixou de ser deputada, voltou para a Justiça Federal do Amapá. E aí está tramitando por lá, portanto ela vai ter que responder. Acontece o seguinte, que nós estamos aí quantas semanas de governo Temer, gente? Desculpa, eu até esqueci, 15, 20 dias, mais ou menos, 20, nem um mês. Nós já tivemos 2 ministros afastados por questões que são eticamente questionáveis. Oi? Não, tá. Por questões eticamente questionáveis. E agora a gente tem a Fátima, que ainda não assumiu oficialmente o posto, ela ainda não tomou posse, mas que já participa de reuniões como secretária da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que agora está nessa suspeita, que veio à tona essa suspeita de corrupção, e é uma ONG que seria ligada, aí o que se diz, é uma ONG que seria ligada até à igreja que ela frequenta e tudo mais, mas só que na verdade era uma ONG que não existia para promover o turismo por lá. Ou seja, tá enrolado, hein? Tá difícil. Não, e é ruim para um governo em que, em tese, o país se reuniu dizendo, bom, vai ser uma limpeza, e aí não é, né? Um governo que não pode errar, né? O próprio Temer falou, não temos tempo para errar, não temos tempo para dar nenhuma escorregada, já são várias aí, né? Nem um mês de governo. Vamos para Brasília com o Zé Maria Trindade, estão querendo aí antecipar em 20 dias o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Os defensores da petista já estão se articulando para evitar isso aí, né, Trindade? Bom dia. Olha, Edgar, que baixaria, que gritaria, que bate-boca foi a sessão de ontem da comissão do impeachment. As excelências perderam a linha. Viu? Mas isso aí não é novidade, né, Trindade? O jeito dos caras vira ringue de boxe lá, muitas vezes, né? Muito bom dia a todos aí da mesa. Olha, Edgar, já é uma tradição por aqui no Brasil de que quando se vai perder, tem a certeza de que vai perder alguma causa na justiça ou uma discussão que se faz bagunça, confusão, né? E aí está essa luta. O governo quer antecipar o impeachment em 20 dias. Isso daria a votação final ali para o fim de julho, né? A previsão do relator seria agosto e o PT e o PCdoB queria lá para setembro. E aí, diante desse recuo em 20 dias, os senadores decidiram recorrer ao presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski. E ontem mesmo à noite, no final da noite, ele deu uma passada no Senado mostrando que será ágil e não vai permitir mais esse tipo de prorrogação ou tapetão para atrasar o processo de impeachment. A ideia é que seja rápido mesmo, é preciso decidir a vida do novo governo, né? Trindade, eu quero te passar agora um outro assunto aqui com relação ao ex-diretor da Petrobras, o Nestor Severo. Essa informação, essa delação dele é tipo nitroglicerina pura, né? Como é que isso pode afetar esse processo pelo qual a presidente afastada vem passando aí? A questão, eu me refiro a como ela teria mentido, né, com relação à compra da refinaria de Pasadena. Pois é, olha, Edgar, nem é novidade essa delação do Nestor Severo, que era o diretor da área internacional da Petrobras e responsável, tecnicamente,
pela compra da refinaria de Pasadena. Na época, a presidente Dilma era presidente do Conselho. A novidade é que o Supremo decidiu abrir, né, tirar o sigilo desse depoimento dele. Então, ele diz claramente que a presidente Dilma sabia, participou e tinha todos os detalhes da compra da refinaria de Pasadena, que deu prejuízos de $1 bilhão à Petrobras, né? E, além disso, existem outros depoimentos em delação premiada e que ainda estão em sigilo de justiça, e esses cruzamentos que vão dar certeza aí se a presidente levou ou não dinheiro. Ele ressalvou que a presidente nunca pediu diretamente para mandar dinheiro para partido político, para o PT ou para ela, né? Mas mostra claramente que a presidente tinha esse controle e sabia do que estava acontecendo. É apenas o primeiro depoimento em sigilo que está sendo liberado. Imagine quando todos os depoimentos de delação, já são mais de 80 delações, quando todos forem divulgados. A coisa vai mostrar as entranhas do Brasil, né? É o sigilo sórdido. Sigilo sórdido. Fala, Tonholi. Ô, Trindade, tem uma novidade sobre essa questão de Pasadena, que agora, na segunda semana de setembro, numa corte de Manhattan, vai ser julgada uma ação em que um fundo de universidades da Grã-Bretanha, esse fundo investiu nas ações da Petrobras e se sentiu lesado. Eles estão pedindo um ressarcimento de 50 bilhões de reais e eles vão atacar o fundo de pensão da Petrobras, o Petros, né? Vai ser na corte de Manhattan e para o ouvinte que quiser acompanhar as tantas e tamanhas ações de investidores gringos nas ações da Petrobras e que se sentiram lesados com Pasadena, você vai no Google e digita Petrobras, depois a palavra IN, depois RE. E você vai ver a lista de todo mundo que processa a Petrobras por causa da presidência da Dilma no Conselho Administrativo da empresa sob o governo Lula. Isso é o seguinte, a Petrobras, como empresa internacionalizada, ela tem que seguir as regras dos países, né, em que opera. E esses fundos, eles são sérios demais, que se trata de um patrimônio de quem investiu no fundo, né? De aposentados e tal. Agora, quebrar a Petros é uma covardia com os funcionários da Petrobras que ralaram para pagar, né, Tânia? Vai no da viúva de quem trabalhou para a Petrobras por anos. Legal, Trindade. Obrigado pelas suas informações. Falando com a gente, o Zé Maria Trindade de Brasília. Boa sexta-feira para você, bom final de semana, Zé. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos aí. Vamos em frente. Mais uma notícia sobre política. Um destaque no noticiário político é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou ontem que o senador Aécio Neves, do PSDB, continue sendo alvo de investigação por suposto envolvimento em esquema de corrupção em Furnas. Aécio, que deve depor em até 90 dias, diz ter absoluta convicção da sua inocência. O que pode gerar a água vai batendo na bunda aí de outros lados, hein? Tem que bater na bunda de todo mundo para limpar o país, né? A gente sempre insiste nessa tecla. Se a gente não judicializar a política nessa fase de Lava Jato, a gente não consegue limpar o país. Seja tucano, petista, progressista ou diabo. A gente tem que judicializar a política por pelo menos 3 anos para limpar o país, não importa quem. E passar pelo STF, obviamente, é a judicialização de causas que você não consegue resolver por essa determinação do Temer, usando a expressão do cientista político Sérgio Abranches, que fala presidencialismo de coalizão, que é o toma lá da cá. Se não for a justiça, nós estamos ferrados. Agora, 10 horas e 16 minutos, horário de Brasília. Vamos falar com o Ulisses agora, nosso correspondente normalmente fala com a gente de Londres. Aliás, falando em Londres, antes de chamar o Ulisses, vamos fazer errata aqui, Paulinha. Vamos fazer. A Adele é jovem, mas nem tanto, né? Eu tô muito louca, eu tô querendo parcelar esse show que nem sei se vai acontecer. Quando a Rafaela Bittencourt aqui no Twitter usou a hashtag do Morning Sexta no Morning para me lembrar que a Adele não está tão nova, está com 28. Beirando os 28. Porque o que acontece? Primeiro álbum chamou 16, o segundo álbum 21 e agora 25, mas ela tem 28 anos. É isso, queridos, a pessoa louca, entendeu? Obsessiva, se confunde nas numerações, mas vamos ver se ela vem. Bom, tá feito. Corrigimos. Vamos falar com o Ulisses, então. Como disse, ele normalmente fala com a gente de Londres, mas agora, dessa vez, está em Los Angeles, acompanhando lá os trabalhos da seleção e conta um pouco pra gente. Bom dia, Ulisses! Oi, Edgar. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Morning Show. Hoje eu estou em Los Angeles, nos Estados Unidos.
acompanhando a seleção brasileira que vai estrear no sábado na Copa América. A seleção foi até o campus da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a UCLA, que tem, aliás, um campus espetacular, viu? Parece o campus da minha universidade aí em São Paulo, só que não, Edgar. E depois do treino, a seleção fez uma entrevista coletiva. O Felipe Coutinho, que joga lá na Inglaterra, no Liverpool, comentou sobre essa atual fase da seleção, onde muitos jogadores jovens têm sucesso nos seus clubes, mas não conseguem desempenhar um bom papel na seleção brasileira. E ele disse que não sabe explicar por que isso está acontecendo, mas que é preciso esperar, dar tempo para os jogadores, porque ele mesmo só conseguiu se firmar lá no Liverpool recentemente, desde a temporada passada, e por isso é preciso ter calma com esses jovens que estão formando a nova fase da seleção brasileira. Edgar. Olha, isso é difícil de responder, né? Como você falou, a gente tinha uma safra muito boa, muitos jogadores estão começando agora, chegando agora. Eu particularmente estou começando a evoluir melhor no meu clube a partir de ano passado, esse ano, e acho que é isso. Como você falou, tem jogadores chegando agora e, como você falou, a nossa safra era muito boa, espero que mais jogadores possam chegar também. Pois é, e quem não lembra, Edgar, de ouvir o Galvão, né, o pessoal gritando é tetra, lá no Rose Bowl, Pelé também. É lá que a seleção vai estrear nesse sábado e a expectativa é de que o Brasil consiga pelo menos vencer para seguir firme aqui na Copa América do Centenário, que esse ano é disputada nos Estados Unidos, Edgar. Boa, Ulisses conversando com a gente, dando aí uma geral do que como tá a seleção brasileira lá, da expectativa aí, né? Vamos ver, né? A seleção não causa mais aquele interesse que já causou um dia, né? Tá todo mundo meio desanimado. Acho que é coisa do 7-1 ainda que tá na nossa mente. Vamos voltar a falar um pouco de política. Eu vou falar com o Tonholi agora. O Tonholi, essa questão aí do jurista, né? O Torquato Jardim tomou posse ontem como ministro da Transparência, Fiscalização e Controle. E uma das principais missões dele seria acelerar essas negociações aí de leniência com as empreiteiras investigadas no âmbito da Operação Lava Jato, né? Bom, diante dessa notícia aí, né, que pergunta que não pode deixar de ser feita, Tonholi? Bom, a questão é a seguinte, o que é leniência? É você devolver para o erário público aquilo que você tirou da Petrobras, no caso do Petrolão. O problema da leniência é o seguinte: a gente sabe que 100% do valor dos financiamentos do BNDES, que fomenta investimentos, por exemplo, de empreiteiras, desde que arruma emprego para brasileiro, 100% foram destinados a 5 empresas, sendo que a Odebrecht pegou 82% do total e 61,4% desse valor foi para obras em Angola. Como é que você vai empregar tanto brasileiro em Angola? Já vai contra, é em desacordo do BNDES. Agora nós temos uma coisa um pouquinho pior, que foi, na verdade, um golpe que a Dilma tentou dar com a medida provisória 703, que era conhecida como medida provisória da impunidade, que ela tentava brecar, você apertar a leniência na lei anticorrupção, que ainda bem foi aprovada pelo Congresso e sepultou essa sangria que a Dilma iria fazer. O que esse senhor Torquato não deixou muito claro, e o Temer tem que tomar cuidado para não fazer uma gestão temerária, com o perdão da palavra. Não deixou transparente. Poxa, esse cara tem que mostrar quem deu ordem para os executivos para que eles corrompessem os políticos. É óbvio que foram os donos das empreiteiras. Por que os donos das empreiteiras não estão sendo pegos como deveriam ser pegos? E por que o acordo de leniência, a devolução de dinheiro para os nossos cofres públicos, não abarca o dinheiro mandado para fora, como, por exemplo, para o Porto de Cuba, para Angola e por aí vai? Então, senhor Torquato, o senhor tem que abrir os olhos com essa questão. Tem que ter uma leniência offshore, que abarque o dinheiro mandado para fora, que é da onde o Lula recebia, por ter feito lobby em Angola, por exemplo, o dinheiro das palestras, e que tantos milhões lhe deu para ele poder comprar barquinho para Dona Marisa em Atibaia. Bom, sobre o que o Tonholi está colocando, só uma questão técnica aqui. Por que o acordo de leniência ocorre assim? Porque desde o ano passado a gente teve uma modificação
na lei que ficou popularmente conhecida como lei anticorrupção no país, né? E é praticamente uma cópia do que é a lei anticorrupção nos Estados Unidos, a nossa lei brasileira, né? Eu já participei de vários debates, enfim, com especialistas estrangeiros sobre isso. Até teve um Roda Viva que eu participei que era justamente com um norte-americano que ajudou a criar essa lei nos Estados Unidos. E aí, qual é o posicionamento de quem faz essa... O que é a leniência? A leniência é, de certa forma, uma espécie de perdão aí que você faz em troca de algumas informações. Você faz esse tipo de acordo com as pessoas para dizer assim, bom, não vou perder, já que vamos perder alguma coisa, percamos menos, vamos perder menos em cima disso. E se tem uma visão, quem elaborou essa lei, de que se você realmente fazer terra arrasada, vamos pegar um exemplo, sei lá, a Odebrecht, né? Se você faz terra arrasada ali, tira todo o patrimônio, prende todos os executivos, você estará, além de punindo os executivos, punindo os empregados, porque, afinal de contas, você iria fazer uma empresa falir e esses empregados iriam para a rua. E aí o que se questiona é, vale a pena ou será que vale a pena punir alguns empresários, fazer o ressarcimento de parte dessa quantia que foi desviada e aí tentar manter a empresa pelo um bem maior que seria o emprego desses funcionários? Óbvio, é questionável, de parte a parte é questionável. O que não se pode dizer é que nós não temos referências em relação a isso e o que não se pensou ou que se deixou de pensar em relação a isso. Então, por isso que esses acordos se estabelecem desta forma, é uma mudança na nossa lei que vem basicamente de uma cópia do que ocorre nos Estados Unidos, então, para tratar dessas leis. Uma pequena diferença, nos Estados Unidos a profissão de lobista é legalizada. Você coloca crachá para entrar no Congresso. Aqui no Brasil, o deputado, o senador Lindenberg Farias, propôs uma lei para legalizar o lobista e o próprio PT puxou a orelha dele e engavetou isso. Sabe o que vai acontecer com essa desculpa de que pode tirar emprego de quem trabalha para a empreiteira? Vão corromper o próximo governo, seja ele tucano, seja ele PP, seja o diabo. Vai continuar a corrupção no Brasil e vai com essa desculpa que vão desempregar o cara da empreiteira. Os donos das empreiteiras têm que entregar a rapadura. Esse que falta. Veja bem, eu só não sei o quanto você conhece, enfim, da política norte-americana. Eu morei lá, então eu conheço bem. Minha querida, eu fui correspondente da Folha lá e eu não fico falando toda hora que eu morei lá. Diferentemente, não sei bem isso. Eu não tô lendo o meu currículo no ar. Tonholi, meu bem, desculpa, quando você acaba os seus argumentos, você começa a dar seu látis no ar, é um pouco chato, mas... É aquele que eu falsifiquei, que você me acusou outro dia? Você não falou que eu falsifiquei meu látis? Deixa eu só te dizer uma coisa, assim... Ô, louco! Acho que é legal você ou comprar um Porsche ou uma Harley Davidson e começar a fazer tratamento hormonal, porque essa crise dos 50 tá bem chatinha no ar. Nossa, de abarreta, olha, meu, uma coisa... eu tô sendo... deputado, põe a Lei Maria Apanha pra mim, mas que eu tô sendo agredido. Os dois no assunto, porque os dois fazem a mesma política. Deputado, socorro, Jean Willis. A grosseria dela me machucou por dentro. Deixa eu só falar seriamente sobre o que a gente está falando, jornalisticamente. Vai. O lobby, sim, é regulamentado nos Estados Unidos. Deixa eu só colocar. Ele é regulamentado nos Estados Unidos, mas isso não significa que não haja problemas, viu? Justamente nesse momento que está ocorrendo uma eleição lá, as pessoas estão questionando o poder dos lobistas em decidir as eleições, porque o que se acredita e que toda a sociedade norte-americana começa a questionar de forma muito forte é que o poder dessas grandes corporações que têm grana para fazer lobby oficialmente acaba decidindo as eleições e não o interesse maior da nação. Não que aqui não ocorra isso, eu acredito que a legalização do lobby seria muito melhor, mais transparente, né? Mas é um problema realmente que se passa. É por isso que a economia brasileira recuou 13 anos sob a Dilma e é por isso que o parque industrial americano é 20 vezes maior que o brasileiro. Sabe por quê? Porque o sistema deles é errado. Isso aí vai dar casamento ainda, hein? Deixa eu abrir espaço aqui pro Thiago Muniz. Olha aqui, o menino de 11 anos morre em troca de tiros com a polícia no Morumbi. O Thiago tem mais informações. Bom dia, Thiago. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Eu falo da Delegacia Geral de Polícia, onde está situado o DHPP, que registrou este caso, porque toda morte decorrente de intervenção policial acaba sendo registrado aqui no Palácio da Polícia, no centro de São Paulo. Só uma pequena correção, Edgar, essa informação foi um pouco desencontrada ao longo da manhã de hoje, mas o menino que morreu, ele tinha 10 anos e o comparsa dele tinha 11. Então, eram duas crianças, uma dupla de crianças que acabou furtando um carro e
se deparou a polícia, tentou parar o veículo e, de acordo com o relato das autoridades, eles estavam armados. Este menino de 10 anos reagiu, houve tiroteio e o menino acabou morrendo depois dessa intervenção. O caso aconteceu por volta das 7h15 da noite de ontem, na região da Vila Andrade, ali perto do Morumbi. O ponto final da ocorrência foi na rua José Ramon Urtiza. De acordo com a polícia, a dupla usava um revólver calibre 38. Eles acabaram furtando um veículo, eles levaram um carro Daihatsu e eles obrigaram a vítima a descer do carro, assumiram a direção. Funcionários do edifício vieram em apoio, avisaram uma equipe das rondas ofensivas com apoio de motos, a Rocan. Os PMs foram atrás, conseguiram encontrar a moto, ordenaram a parada, mas a dupla não obedeceu, acabou acelerando. Seguiram pela Avenida Giovanni Gronchi, chegaram a bater o carro contra o ônibus e ainda assim prosseguiram na fuga. Na rua José Ramon Urtiza, o veículo voltou a bater com um pequeno caminhão do tipo Vulk, e aí outra equipe da PM, que já havia sido avisada, efetuou um bloqueio. O veículo ficou travado em meio ao congestionamento da via. As crianças não conseguiram manobrar o carro. Quando os policiais cercaram a dupla, o menino de 10 anos reagiu, atirando. No revide, ele acabou baleado e morreu antes que o resgate fosse acionado. O outro menino escapou ileso, foi encaminhado até o DHPP. Durante a madrugada, por volta da 1h da manhã, ele prestou depoimento, veio até acompanhado da mãe e, pelo que a gente pôde observar no boletim de ocorrência, até aqui a gente apurou a reação dos escrivães e também dos investigadores que tomavam depoimento. Esse menino que sobreviveu fez um relato bastante detalhado das ações que pretendiam fazer, falou com bastante detalhe de todo o esquema que eles dois estavam armando, no caso, para cometer crimes naquela região. E até ficou a palavra, até uma certa perplexidade de quem ouviu esse relato. É claro que essa é uma tragédia em todos os aspectos, porque a gente tem uma morte e duas crianças. São duas crianças que acabaram indo para a criminalidade, agindo com essa velocidade, com esse poder de fogo, levaram o carro e acabaram entrando em conflito com a polícia. A Polícia Civil registrou o caso do plantão e vai, ao longo do dia de hoje, já fazer diligências para apurar exatamente tudo que foi colocado, buscar imagens de câmeras de segurança, e uma equipe especializada do DHPP deve receber essa ocorrência e continuar as investigações. E é um retrato completo de uma tragédia em todos os sentidos que aconteceu na cidade de São Paulo. O menino, por ter menos de 12 anos, quando a mãe dele veio junto com ele acabou sendo liberado, porque com essa idade ele não foi nem para a Fundação Casa. A mãe veio aqui, acabou saindo do local junto com ele. Então a Polícia Civil continua observando essa ocorrência, continua na investigação desse fato lamentável que ocorreu na cidade de São Paulo. Legal, Thiago, obrigado pelas informações. Olha, fora a gravidade em si, do embate acaba com uma morte, né? A tristeza, né? De ser, como o Thiago colocou, duas crianças, né? Então, mas que não são inocentes. Poderiam estar na escola. Edgar, mas não são, poderiam estar na escola, aí tem ausência da família, tem ausência do Estado. Agora, não são crianças inocentes. Estavam armadas, roubaram um carro, andaram pelo Morumbi inteiro, bateram num monte de gente, estavam dispostas a atirar porque não pararam em nenhum momento. Inocente essa criança não é, Edgar. E aí, como falar que a polícia agiu, a polícia tinha que controlar porque era uma criança, em detalhes, as crianças estavam, o menino o amigo que permaneceu vivo e que foi até a delegacia e foi liberado com a mãe, tinha um plano mirabolante, né? Pelo que o Thiago aqui contou pra gente. É realmente triste. Agora, você acha que essa criança que sobreviveu vai hoje pra escola? Você acha que essa criança que hoje vai jogar futebol com os amiguinhos? Que nada, vai pegar mais um comparsa, vamos lá, vamos agora tentar pegar um carro e vai ser o herói. Eu quero pensar que vai dar ibope pro Datena hoje. Então, mas infelizmente é isso. Agora falar, a polícia foi violenta, porque a polícia foi tentando conter dois moleques que foram só causando no bairro do Morumbi. Quem que colocou? A polícia foi violenta. Não tô imaginando. Agora há pouco a própria Ellen falou, nossa, foi um caso aqui triste, porque a polícia matou uma criança. E não é triste? O Edgar,
A polícia fez simplesmente o papel dela de tentar conter dois marginais que estavam lá. É óbvio. Eu lamento por quê? Porque a família não deu estrutura, porque o Estado não deu estrutura. É um caso triste, mas interessante e, sobretudo, importante aqui pra gente, enquanto jornalistas, pensar um pouquinho sobre isso, né? Eu detesto a expressão editoria de polícia, porque eu acho que não é de polícia, é uma editoria que deveria ser de segurança pública. Qual a diferença? A diferença é eu tratar isso como um caso pontual ou eu enxergar isso num contexto real. Se eu tratasse isso como um caso pontual, eu trataria isso de maneira irresponsável, dizendo isso. Bom, 2 bandidos que foram mortos pela polícia e ponto. Não é isso. É um estado caótico em que 2 crianças estão praticando crime e sendo mortas. Mas não são inocentes, e nós, Ellen. Não sei, mas eu não vi a cena. Não são inocentes. Eu não Duas sei como crianças ocorreu. que saem armadas não são inocentes. Me desculpa. Eu sou jornalista. Elas sabem o que elas estão fazendo. Falo peraí, Zé Armando, você não é jornalista? Eu sou jornalista. Eu não falo com hipótese. Mais do que jornalista, eu sou cidadão. E mais do que jornalista, eu sou pai. E mais do que pai e cidadão, eu sou um ser humano que olho ali. Então, enquanto negar, tampar o olho e falar assim, essas crianças não sabem o que estavam fazendo, sabiam. Eu já fui vítima. Eu já fui vítima de assalto. Especialista e jornalista, 2 menores, 2 crianças. Sou mesmo, em segurança pública. Eu fui vítima, eu posso falar isso porque eu fui vítima de assalto de 2 crianças, 2 menores. Quase botaram uma bala na cabeça da minha mulher, botaram a arma, o bico da arma, do revólver, na boca da minha filha, que tinha 1 ano e meio. Nossa. Eu sei o que é isso. Zé Armando. Eram menores. Fui pra delegacia e na hora ali de reconhecer, eu falei, putz, são 2 crianças. Mas se eu não reconhecesse, não ia endireitá-los. Você, enquanto cidadão, você só sabe isso quando você passa, Ellen. Zé Armando, você, enquanto cidadão, tem todo o direito de sentir raiva. Eu tenho o direito de sentir raiva. O Ed tem o direito de sentir raiva. Como cidadãos, nós temos todos os direitos. Por que a gente assina um contrato e vive em sociedade? Porque o Estado tem que estar acima disso. Essas 2 crianças assinaram esse contrato? Não assinaram esse contrato. Não, Zé Armando. O que eu estou te dizendo é que, enquanto jornalistas, nós temos que ser legalistas. Nós temos um Estado de Direito, um sistema judiciário, nós temos segurança pública. Então, nós mas não acusar a polícia de que a polícia exagerou, não. Comum. A polícia não matou 2 crianças. Mas ninguém disse que exagerou, a polícia você que ali tá falando isso. travou simplesmente o que aquelas 2 crianças iriam matar famílias. Você não pode dar sua voz somente como um cidadão que tem raiva e que tem todo o direito de ter raiva e não pensar nisso como um caso maior e não pensar nisso como uma apuração. Você não pode coisa. Enquanto jornalista não deveria, né? Pelo menos a gente aprende na faculdade. Aqui me pondo como cidadão, então, como a gente alguém aprende isso na faculdade. Você sabe, né? Porque você também dá aula no mesmo lugar que eu, até onde eu sei. Só pode dizer isso quem já esteve na mira de um revólver de 2 crianças. Eu já passei por isso. Ponto. Olha aqui, vamos. Acho que cada um já acomodou a sua opinião a respeito do assunto. Vamos em frente aqui, faltando 7 minutos para as 11, horário de Brasília. Voltando aqui com o Morning Show dessa sexta-feira movimentada. Nossa. Vamos lá. O Temer pode ficar inelegível? Que história é essa? Está inelegível por 8 anos, Tonholi? Olha, o que aconteceu? Uma notícia que eu estou retirando aqui, um furo do site Consultor Jurídico de ontem à noite. Temerário. Que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo confirma Michel Temer está inelegível por 8 anos, né? Ele vinha sofrendo algumas acusações de que ele não é ficha limpa, né? E essa certidão, agora que diz que ele é inelegível, não afeta o Temer continuar presidente interino ou vice-presidente, mas ele não pode concorrer por 8 anos. Decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, tá? Detalhe, a condenação diz que o Temer recebeu doações acima do limite legal. Falado. Eu tenho uma boa notícia agora pra gente fechar esse bloco. Sabe aquela, corridinha que você sai às vezes pra dar uma corridinha e tal? Ou você corre frequentemente, todos os dias da semana, 3 vezes por semana? Pois bem, tem estudos aí que mostram que essa corridinha aí, ela não faz bem só pra teu condicionamento cardiovascular, não.
Se você não se exercita, deveria, viu? Porque além de melhorar o seu condicionamento cardiovascular, a sua saúde de uma maneira geral, o exercício aeróbico estimula a criação de neurônios. Essa descoberta vai na contramão daquela afirmação anterior de que nascemos com um número determinado de neurônios e que quando a gente chega na idade adulta, essa produção cessa. Além desse benefício, a corrida traz uma melhora na maneira como a gente vê a vida também. Pessoas que correm regularmente tendem a olhar as situações de forma mais otimista, afastando emoções negativas. Essa é uma boa notícia. E agora, outra... Jovem Pan Morning Show. A gente já ouviu o Trindade comentando com a gente aqui no Morning Show a respeito desse clima que esquentou lá no Senado em Brasília, em virtude da possibilidade... Aqui também esquenta, né? O negócio tá esquentando cada dia mais, né? Olha, mas o fato é que o Trindade já trouxe pra gente essa questão das discussões do clima quente lá no Senado, em virtude dessa possibilidade de antecipação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O jornalista Marcelo Matos está aqui com a gente para dar mais detalhes sobre isso, que é o palco meu lá, Matos. Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Exatamente, o senador Anastasia, que é o relator do processo na Comissão Especial do Impeachment, havia apresentado um cronograma que apontava a votação final no Senado para saber se Dilma definitivamente será afastada ou não em agosto. Só que ontem, a senadora Simone Tebet, do PMDB, que é do mesmo partido do presidente Michel Temer, apresentou uma questão de ordem para encurtar esse prazo em 20 dias. Então, o que foi aceito é o seguinte: a votação final já poderia ocorrer dia 13 de julho. Vamos acompanhar alguns trechos aqui, Edgar, justamente da briga, e começa o senador Anastasia falando justamente de um novo cronograma. Eu sugeriria a data de 4 de julho, 4/7, para a leitura do relatório nesta comissão, 5 de julho para a sua discussão, 6 de julho para a sua votação, 7 de julho para a leitura do parecer no plenário e na semana seguinte, aí, claro, vai depender, quem marca não é a comissão, será o presidente Lewandowski, em consonância com o presidente Renan. Então, 12 ou 13 de julho em plenário. Volto a dizer, é alteração em decorrência da questão de ordem aprovada no cronograma que eu apresentei. É transformar essa comissão num verdadeiro tribunal de sessão. Eu queria fazer uma sugestão. Vossa Excelência, você pode falar na discussão. Está recorrer, senhor presidente. Senador Randolfo está pedindo para recorrer. O senador Randolfo Rodrigues está recorrendo para o plenário. Pela ordem. Não é o plenário. Corre ao presidente. Recorre ao presidente. Presidente, desliga o telefone dessa cambada de doido. Do Supremo Tribunal Federal. Essa cambada de doido, senhor presidente. A questão de ordem. Desliga o microfone desses doidos. A questão de ordem foi recorrida agora pelo senador Randolfo Rodrigues. É misericordioso, Lindbergh. Ele vai ficar quieto agora, em nome de Jesus. Fique quieto. Olhe. Mas quando eu vejo essa gritaria, eu fico pensando, meu Deus, se botar uma grade aqui é um hospício. Se a senadora Ganessa permitir, eu vou concluir. A senhora pode ficar quieta e me ouvir? A palavra está com o senador Aloysio Nunes. Respeite. Fique quieta e me ouça, por favor. Então me trate também. Então, por favor, fique quieta e me ouça. Senhor presidente. É uma questão... Por favor, senhor presidente. Por favor, senhor presidente. Não é pejorativo, por Senadora favor. Vanessa. Então fique em silêncio e ouça a minha fala. Senadora Vanessa. Senadora Vanessa, depois Vossa Excelência fala pessoalmente, senador Luiz. A minha questão de ordem, se a senadora permitir, eu vou falar, ou não. Com a palavra, o senador Aloysio Nunes Ferreira. Antes do fato, Vossa Excelência não quer permitir que Sua Excelência, Presidente da República, prove a sua inocência? Prove que esse processo, na verdade, partiu de um claro desvio de poder? Será que a defesa não tem direito de provar? Quando estávamos na fase anterior, quando estávamos na situação antecedente, se dizia, não, nesta fase nós não podemos provar. Mas agora nós estamos na fase da prova. E não se quer permitir a defesa que prove. Então, perdão, senhor relator. Peço vênia, mas nos mata e nos aniquila de morte, caso seja consumado.
Mais ainda, senador Moca, se Vossa Excelência me permite. Conclua, ministro. Não, eu estou. Conclua a Não vossa se confunda participação. gritos com veemência de uma defesa. E me permita, senador Moca. Quando o direito de defesa. Não, o tom, o advogado diz qual é. Os Vossas Excelências falam no tom que deseja, o advogado fala no tom que quer. Não cabe ao advogado ser policiado no tom que fala. Senhor presidente, ninguém. Olha, senhor. Tá falando Moca, eu estou falando, e me permita, cabe ao advogado a censura do tom que fala. Já quiseram me censurar no conteúdo. Nossa, olha só, tem uma sineta Isso aqui só um também. trechinho, viu, Edgar? Poderia Caramba. trazer grandes momentos aí. O destaque para a frase cambada de doido. Do Magno Malta. Caramba, meu. Olha só. E se Falou, fechar, falou é mentira. hospício. Falou mentira, Edgar. Olha, Não no falou plenário da mentira. Câmara- Se fechar, vira Ó, hospício. no plenário aqui da Câmara de São Paulo é o seguinte: falam o seguinte, se cobrir com uma lona, Vira circo, se circo. fechar é hospício. Exatamente, foi bem... Respeito com o circo. E aí o que aconteceu, Edgar? Não ficou fechada essa questão do adiamento. Na próxima semana, segunda-feira, uma nova reunião. O PT, claro, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal e na semana que vem saberemos se a votação será em agosto ou já em julho. Legal, Matos. Obrigado pelas informações aqui. Olha só. Alto nível, né, Edgar, a Nossa discussão. Senhora, né? Que tristeza. E quem essa. paga tudo isso somos nós, hein, Ai, os contribuintes. Obrigado, Matos. Vamos em frente com o Morning Show. Agora recebemos aqui no estúdio também o nosso colaborador Léo Stamilo. Bom dia, Stamilo. Tudo bem, Edgar? Como é que tá? Gostei da camiseta, hein? Gostou? É um vintage bugrão. É isso Retrô aí. do essa, Bugre. essa coisa com o campeonato. Você vê que tem a estrelinha dourada. Gostei por causa do verde, né, Ellen? Né? É de Campinas, Querido, viu? Eu gostei também. Ô, Stamilo tá sempre com a gente repercutindo os assuntos que são destaque no Moments, no Twitter. O que a gente deveria destacar essa semana? O que foi que... Essa semana teve um clima, teve um quê de Arquivo X. Ah, é? É uma semana de mistérios. Deixa eu ver. Tem uma, até, vai Isso falando, bombou muito no Twitter ao longo da semana e o pessoal que tá na plataforma agora entra aí no Twitter, clica no raiozinho, que é o símbolo do Moments, vai ver esse conteúdo que a gente preparou pra Jovem Pan. Imagina você, na sua casa, no Arizona, nos Estados Unidos, acordando com uma xícara de café com leite não, porque lá os caras não tomam café com leite, né? Mas aquela xícara de 1 litro de café, de chafé, e aí você vê uma bola de fogo gigantesca no céu. Um barulho absurdo. E isso aconteceu não só no Arizona, em outros estados americanos também. O pessoal viu marcas no céu. Essa imagem que a gente está mostrando agora aqui no estúdio é só o rastro que o pessoal viu depois no céu. Mas depois tem um vídeo, tá na conta da PAN no Twitter, tá lá no Moments. Eu recomendo muito que o pessoal vá lá ver. É assustador. Uma bola de fogo imensa aparece no céu, corta o céu e ninguém sabe até agora o que foi. Tem algumas hipóteses. Lixo espacial, um meteorito, ou mesmo... ET, né? ET, certeza. Eu ia Eles falar estão entre a treinamento de gente. mísseis novos. É óbvio coisa que é ET, vocês viajam. É óbvio que é. Eu achei que você fosse falar que fosse a Adele vindo pro Brasil. Lixo espacial, ET, Pode acontecer, seja lá hein, o que Stamilo? for, é bonito. Ficou uma figura bem bonita. Essa que é só Bonito o longe rastro da gente, que deixa- Edgar. Pois Imagina isso que eu ia perto da sua falar. casa. Mano. Você imagina você ali indo pro trabalho e depois você vê aquele troço no céu. Que diabo que é aquilo, né? No Mas, enfim. congestionamento do Haddad. É nos Você Estados pode Unidos. correr, você fala, isso vai cair em mim. Aí pronto. Esse foi só um dos mistérios da semana. Teve um outro mistério, e esse também foi muito, muito legal, muito interessante. Um estudo que foi publicado sobre uma adaga, uma faca pequena. Que essa faca foi encontrada sob a muma de Tutankhamon. Pois, eu fiquei intrigado com essa... Pois é. E aí o grande lance é que fizeram um estudo sobre o metal dessa adaga. Olha o arquivo X aí no fundo. Fizeram um estudo sobre o metal dessa adaga e descobriram que era um metal que não era um metal terrestre. Os ETs de novo. A concentração de níquel na falando. adaga indica que ela foi feita com um material que veio em um meteorito pro Brasil. Pro Brasil, olha aí que maluco. Pra Terra. Então, quer dizer, os egípcios usaram esse metal ali do meteorito para fazer a adaga. Isso confirma uma tese. Serão os deuses Existisse- astronautas? Serão os egípcios astronautas? Aquelas Esse livro é um clássico, né? O Elder, os deuses astronautas é um Não, as clássico. pirâmides eram para sinalizar pro isso aqui, é isso? para eles descerem Tipo aqui, é verdade. Olha a teoria da noite. Olha a Na teoria. verdade, era um centro de transmissão. O negócio Pois é, uma loucura. Então, assim, já existe um mito em torno do Tutankhamon, assim, gigante, porque ele foi um faraó que morreu com 18 para 19 anos, ninguém sabe ainda direito como ele morreu, enfim, o que aconteceu, o que provocou a morte dele. E mais essa agora, quer dizer, a adaga que foi encontrada junto com ele é uma adaga feita com um material extraterreno. Outro mistério talvez ainda mais impressionante da semana. E aí tem uma enquete no Moments do Jovem Pan pro Continua, você quer pessoal que eu votar. continue com a trilha do Arquivo X? Você né? que sabe, os ouvintes decidem se tem clima pra isso ou não. Mas esse mistério é um mistério um pouco mais mundano. Mas não deixa de ser curioso.
Tem um vídeo bombando no Twitter hoje, que é o Justin Bieber batendo bola com o Neymar. E aí a pergunta é a seguinte: aonde eles se conheceram, meu cara? Na balada, é Aonde óbvio. eles se conheceram, hein? Mais de 2.000 pessoas já votaram, a gente acabou de publicar essa enquete. 56% dos usuários no Twitter acham que foi numa balada. Eu diria que sim, né? Justin Bieber óbvio mais que Neymar. foi. Eu acho que foi numa balada. Foi no after esse bate-bola. Ou será que foi jogando League of Legends de repente? Não, acho que não, né? Ah, olha. Eles são amigos de infância? Também, acho que não. Ou foi numa roda de samba? Não, foi na balada Acho que foi na balada mesmo, né? Ninguém sabe onde é essa casa que eles estão jogando bola. Mas vou te dizer o seguinte, o Justin Bieber tá batendo um bolão com o Neymar. Os dois estão trocando ali, fazendo o famoso lelê, como chamam no Rio, aqui em Baixadinha, em São Paulo. Mas enfim, os dois estão trocando bola e a bola não cai. Os dois jogando bem, quem sabe, né? Olha aí, Dunga. Ó, né? quem sabe, Vai né? que... Olha, com tantas substituições na seleção brasileira, Seleção, daqui a pouquinho... outro mistério da semana, né? O que acontece ali, não? Tem um sapo enterrado ali, Dizem né? que as contusões estão escalando melhor que o Dunga, né? Eu ouvi essa frase. Boa, boa. Outros brasileiros na seara esportiva são o Leandrinho e o Varejão, que bateram um bolão na reta final do Golden State, na final de conferência, e ontem na final da NBA mesmo, né? O Golden State ganhou a primeira partida contra o Cleveland Cavaliers, e o Leandrinho jogou muita bola, né? Jogou muita bola. O Varejão menos, ficou pouco tempo em quadra ontem, mas o Leandrinho jogou bem. E são dois brasileiros, enfim, favoritos à conquista do bicampeonato na NBA. Muito legal a gente ficar de olho nos dois. E é uma conta que eu recomendo bastante sempre no Twitter, a conta da NBA no Twitter, tanto a conta NBA Brasil quanto a conta NBA Gringa. São contas que tweetam muito vídeo, né? Muitos clipes legais dos jogos. Então, para quem gosta de basquete, recomendo muito seguir essas duas contas. Que mais? Fim de mistério. Vamos falar agora de entretenimento? Vamos lá. Hoje bombando também no Moments no Twitter, tem um single novo, né, Paulinha? Você ouviu já, não? Olha, eu vou te falar que eu fiquei sabendo pelo Twitter o single novo da Riri, da Rihanna. Ah, Riri? Ela veio pro Brasil nossa também, não? brother. Ela vem em casa esse fim de semana, aquelas bem loucas, né? Não tem agenda, né? Ela vem, na verdade. A Rihanna que dizem que, né, a Rihanna é da favela, né? Baile de favela total, né? A cara a do Rihanna Brasil. é a melhor pessoa e o clipe de Work resume muito sobre ela. É uma das principais personagens assim, no Twitter no Brasil. O pessoal ama a Rihanna, tem muito conteúdo sobre ela também no Moments pra vocês. Outro destaque, eu tenho certeza que a Paulinha tá super por dentro de Cursed Child. Ah, eu tô muito. Eu falei aqui, né? Estão saindo os personagens da peça, a foto do elenco já personificando ali os personagens. A gente teve a família do Harry Potter, a família dos Wesleys, né? Com o Ron e a Hermione. E teve até os Malfoy. Ai, gente, que são os Harry Potter, maléficos, né? E o que eu achei mais legal foi que assim, a família da Hermione, a atriz que vai fazer Hermione é negra. Ela é a filha, é verdade. Isso já polemizou muito, mas foi acho que a muito galera já bacana. abraçou isso daí, né? É, sim, Com a aval totalmente. da J.K. Rowling, que explicou Porque ela colocou nunca que ela falou que é ela a era personificação da... Ela personifica muito bem a Hermione, né? Aquela personagem que todo mundo espírito da conhece Hermione. do livro. Pra quem não sabe, essa é uma peça de teatro que vai entrar em cartaz em Londres, saindo esse mês, no final de junho. E é uma sequência, entre aspas, do que a gente já conhece dos livros e dos filmes do universo de Harry Potter. Boa. Fechamos, Tamilo? Tem mais Pra gente uma aí. Vai fechar, lá. que todo mundo ama emojis. E a gente tem novos emojis chegando por aí. Vai lá. 72 emojis estão chegando por aí. Que devemos saber a respeito? Tem muita coisa. Tem o Pinóquio é bom. E o palhaço? A gente tem pode o usar palhaço é muito bastante legal. Eu gostei do atualmente. Travolta dançando assim com a mãozinha pra cima. Acho que esse vai ser Gente, vai que ser uma bacana. Tem dedo no nariz ali E também. tentar tranquilo tá favorável. Tem, muito legal. Hoje é impossível praticamente escrever uma mensagem sem usar um emoji. E vocês vão ter mais opções em breve para escrever as mensagens de vocês também no Twitter. Legal, esse é Leonardo Stamilo do Moments no Twitter participando aqui com a gente no Morning Show. Obrigado, Léo, valeu. Um abraço, gente, até semana que vem. Bom fim de semana pra vocês você. também. Olha, quero dar um recado agora, afinal de contas está se aproximando o Dia dos Apaixonados, não tá? Dos namos? Quer surpreender o gatão? A gatona? Nesse Dia dos Namorados. Sem ter que enfrentar aquela fila quilométrica no motel, restaurantes lotados e gastando pouco ainda. Vou dar a dica, ó. Aproveita as escapadas românticas para o Dia dos Namorados na CVC por apenas 12 de R$ 62. Barato, hein? Você curte o fim de semana inteirinho de 12 de junho na praia ou na montanha com direito a aluguel de carro e hospedagem. O preço não é por pessoa, não, é por casal. 12 de R$ 62. É ou não é mais barato que um motelzinho bacana aí, né? Nesse Dia dos Namorados, surpreenda com uma viagem a dois. CVC tá sempre com você. Eita, aqui ó, é isso que eu tenho que fazer agora.
sabendo, né? Ou não, que hoje é sexta-feira. O pessoal do Twitter tá sabendo e usando a tag durante todo o programa. A gente, claro, vai falar sobre sexo, como anunciei no começo desse Morning Show também, o comportamento Sem brigas, associado Edgar, ao por sexo. favor. Sem brigas, só carinhos e afagos. Eu tenho certeza que é um assunto que vai interessar aqui ao nosso ouvinte, né, do Morning Show. Né, vamos lá, aquela questão. A situação é a seguinte... Bom dia, Paula Napolitano. Bom dia. A situação é a seguinte, ó, correria, trabalho, família, trânsito, tensão, estresse, né? Vai formando aquela espiral, né? Que pode jogar a libido lá embaixo, né? Consultórios médicos estão lotados de casos como esse que eu tô falando aqui, né? Numa situação que é bem real, né? Para o dia a dia corrido que as pessoas levam. Agora, e aí? Medicamento para dar uma turbinada no sexo? O que fazer? A nossa terapeuta sexual, Paula Napolitano, está aqui para ajudar a gente a elucidar essas questões. E eu queria começar diferente. Vamos começar ouvindo, que eu acho que tem um ouvinte que mandou para a gente aqui uma questão pelo WhatsApp, que vai bem nessa onda, Paula. Vamos ouvir. Vamos lá. Bom dia. Bom dia a todos aí do Morgan Show. Bom eu dia. sou Paulo César, aqui de Andirá, estado do Paraná. Gostaria de fazer pergunta para Paulinha aí sobre... Minha esposa, temos 2 filhos lindos, maravilhosos. E nesse meio tempo a mulher tá ficando fria na cama. O que fazer pra reatar o fogo nosso? Botar Ele tava meio sem graça, né, de falar, mas aí ele foi. Foi firme e forte. E aí? Acho que tem algumas coisas, né? A gente precisa lembrar que o sexo ele não acontece só na cama, né? Eu acho que essa é a principal dica de que o sexo ele acontece no dia a dia. O desejo, ele é como um copo que você vai enchendo de água. Não adianta você querer chegar só no sábado à noite lá, que muitas vezes os casais reservam pra isso, e querer o seu copo tá vazio de desejo e querer na hora que esse desejo apareça do nada. Então, que no dia a dia isso vá sendo cultivado. Então, no dia a dia você vá dando um beijinho, vá dando um afago na esposa ou no marido, ou o que quer que seja. Mensagenzinhas, mensagenzinha. Que você vá valorizando isso no dia a dia, para que quando chegar no final de semana, esse desejo não esteja zerado. Porque isso é o que acontece na maioria dos casais. E não só com a pessoa do teu lado, mas pro seu copo de desejo estar cheio, você prestar atenção no dia a dia nas coisas que são interessantes. Então tá assistindo a novela, tá assistindo um filme, presta atenção nas cenas mais quentes, grava isso, começa a dar uma fantasiada com aquilo. Então vai enchendo o seu copo do desejo no dia a dia. Olhou uma pessoa bonita, olha a pessoa bonita assim, não tem problema olhar. Então usa a cabeça a seu favor. Porque o desejo começa sempre na cabeça. E no caso do nosso ouvinte aqui, o Paulo, a questão da baixa da libido também, né, do pós, da mulher que acabou de gerar, acabou de ter um filho, é comum também, não é? Sim, sim. No caso dele, os filhos já são, acho que maiores. Né? O que a gente precisa... que entra, o casamento entra ou no voo lá, de brigadeiro, ou você tá no piloto automático. No piloto automático, exato. Não é? E aí vale lembrar a pergunta, né? Assim, cabe sexo na sua agenda? Cabe sexo na sua vida? Porque muitos casais eles vêm pro consultório e dizem, eu não tenho mais desejo. Tá bom, mas tem espaço para desejo na sua vida? Tem espaço pro casal? Tem espaço para momento a dois? Porque se não tem espaço, o desejo não vai vir do nada. A gente quer que desejo seja espontâneo, venha do nada. Mas tem que fazer agenda para casal? Tem casal que se dá muito bem com a agenda. Tem casal que marca assim, uma vez por semana ou a cada 15 dias, que marca uma coisa assim, é o nosso momento. Não necessariamente para sexo. Mas quando marca o nosso momento, que não vai estar com os filhos, deixa os filhos com alguém, ou vai pro cinema, ou vai jantar, muitas vezes esse momento a dois que você tira pra você faz com que as coisas vão esquentando e aconteça. Opa, né? em cima do que o ouvinte ainda falou aí. Opa, em cima do... Não. Porra. Baseado na pergunta. A gente tem que... Baseado? Baseado em... Irmão, você tá com a libido à deriva, rapaz. Eu quero saber o seguinte. Anáguas em chama. Tendo como base a pergunta do ouvinte. Melhorou agora, tendo como base a pergunta. Então, qual que hoje em dia é o padrão O cara falou, ó, minha mulher tá sem libido, tá, aí você falou, tem que marcar na agenda. Qual que é o padrão hoje do tchucu-tchucu?
Então, não tem... Eu uma vez por semana, 3... O Edgar Você aqui quer conta receita, uma vez Zé. por mês, Exato. por exemplo. Exato. Seu nome, Zé Armando? Não é bolo. Infelizmente ou felizmente, né? Não é bolo, a gente não tem uma receita, Eu só vejo né? o povo reclamar ultimamente. Ô, Zé, Quando você é conversa com meus é amigos, imaginação, toda a história é a Zé mesma. Armando, é Ó, não imaginação, acontece, Zé. tal, claro. Mas, Esses Paula, dias você eu falou conversando uma com o coisa Emílio que eu Surita achei- também, falou a mesma coisa. Pô, quando dá, né, ele tem que Não se tá preocupar rolando? com pânico. É, tal, imaginação, Zé Armando. é Eu imaginação. acho que uma coisa importante... Eu quero saber o seguinte: quem está plantando a discórdia nesse programa? A discórdia Você, Emílio. está Porra, Emílio. plantada neste estúdio. Agora que Falta apazigou sexo. as coisas, que a gente tá falando de um sexo gostoso, tudo. Mas a discórdia Ele vem tá rolando. esquentar de novo o programa. Doutora, o casamento mata a alma. Olha só. Mata a alma ou revigora a alma. Quando que pode ser considerado você tem que buscar um tratamento médico? As pessoas têm esse vício. Vai Exato. buscar o médico na primeira queda, não tô transando, não tô tendo a libido, vai pro médico. Mas às vezes esse problema tá ali pra ser resolvido entre as duas pessoas. Exato. Quando a gente considera um problema, a partir do momento que começa a prejudicar a vida do casal, ou seja, começa a gerar um monte de briga, começa a gerar discussões porque um quer, o outro não quer, eles não conseguem conversar, ou seja, quando começa a atrapalhar a vida, é uma coisa que a gente começa a falar assim, bom, vai procurar ajuda. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tá numa ditadura do sexo, tem que ter sexo a toda hora, 1000 orgasmos o tempo todo, 1000 posições, quando a vida não é assim, né? Qualidade é muito melhor do que quantidade, né? E eu acho que uma dica pros casais vale assim, eu tô fazendo a minha parte? Porque a gente gosta sempre de apontar o dedo pro outro, né? Falar que o outro não tá fazendo, o outro não tá me procurando, o outro não tá... Então, a gente voltar pra gente mesmo, porque quando a gente aponta o dedo pra um, 3 estão pra gente, um tá pra cima. Então, qual é a minha parte no meu relacionamento? Eu tô me dedicando? Se eu fosse desistir hoje, eu poderia ficar tranquilo de que eu tô fazendo a minha parte no Doutora, relacionamento? Não pode ser sexo, tô fora. Tem que ser sexo, tô fora, tô dentro, tô fora, tô dentro. Você falou que o sexo ele não é só o físico, quer dizer, ele começa na cabeça, mas em geral, até o senso comum tende a dizer que isso é só com a mulher, que o homem é só o físico. Não, né? Na Não. verdade, se o cara também não tá legal, tá com problema no trabalho, tudo isso vai pesar pra ele também. Aliás, isso é uma das coisas que eu mais tenho encontrado no consultório hoje. São homens em torno ali de 25 a 45 anos com falta de desejo procurando no consultório. Então, esse é um mito, né? De que o homem, pra ele é tudo físico. Até um mito ligado, até essa coisa que a gente tem discutido tanto, do estupro e tal, como se o instinto fosse uma coisa que a gente não conseguisse controlar, como se o homem não conseguisse controlar, né? Paula, queria abrir espaço aqui pro Bolsonaro, progressista. Ele quer fazer uma pergunta sobre sexo. Você que ele tá expandindo horizontes com relação ao tema. É o nosso Bolsonaro Eu queria progressista. perguntar para a nossa consultora o seguinte: quando você vê que seu filho tá indo pro outro lado, como é que é melhor para você orientar ele? Entendeu? Eu tenho essa dúvida em casa, que eu tô querendo levar meu filho já, ele faz algumas perguntas assim, ô pai, eu vejo um menino com outro menino, entendeu? Como é que funciona? Então eu falo, eu quero saber da consultora. Deixa ele, né, falar. Deixa ele seguir, né? Exato, a gente não tem como orientar e levar o desejo, ele é interno, né? Mas eu acho que vale isso, né? Então a gente parar pra prestar atenção se tem espaço pra desejo, se tem espaço pra sexo, se tem tempo pra isso no meu dia a dia. E se não tem, vale refletir, porque isso é uma parte importante do casal. E não sexo, a gente não tá falando só penetração, a gente tá falando tudo que envolve, né? A gente tá falando de preliminares, a gente tá falando de sexo oral, a gente tá falando de masturbação, desse contato de intimidade mesmo, né? E lembrar, assim, será que se eu parar de apontar o dedo pro outro, ele não vai se sentir menos cobrado, menos angustiado? E se eu fizer mais a minha parte, nós dois juntos andamos pro mesmo caminho, né? Porque isso eu vejo muito no consultório, né? Sempre apontando o dedo pro outro, pro marido, pra esposa, pro relacionamento que tem. E quando eu perguntar, mas o que você tem feito? Aí a pessoa falou, opa, é verdade, né? Será que eu tenho feito a minha parte? Será que eu não evito quando a pessoa vem beijar? Será que quando eu chego em casa eu dou um beijinho na testa ou uma bitoquinha? Será que isso eu tô cultivando o meu relacionamento? Lembrando que como o desejo e como o relacionamento são como plantas que têm que ser regadas, porque senão elas morrem. Ó, isso é poético, hein? Olha, o nosso tempo infelizmente acabou. Paula, eu queria te agradecer. Que pena. Para saber mais a respeito...
Quem quer saber mais, tem o blog Sexplicando, então www.sexplicando.com. Boa, obrigado, viu? Obrigada e ótima sexta-feira para todos. Olha só, quem leva o nosso kit Morning Show aqui é o Paulo, então, que participou, fez a pergunta pra você, leva o nosso kit com a caneca e a camiseta. Não tem produção. sexo, mas tem café, viu, Paulo? É isso, tomar um cafezinho depois também é bacana. Marca um horário com a esposa pra tomar um cafezinho junto, quem sabe só os dois. Queria agradecer todo mundo que tá com a gente no chat do YouTube. Thiago Capela, Igor Rezende, Emílio Pastore, Posso mandar um beijo pro Paulo Iraque? É muita gente, é muita gente. Deixa eu mandar mesmo um beijo que pro Paulo interage. Iraque, especialmente, tá? Tem Beijo. muita gente que interage durante Chega. todo o programa Tá bom. aqui no YouTube. E é o maior prazer falar com vocês. Por favor, vão lá curtir o nosso Eu só canal. elogio o Bolsonaro aqui. youtube.com/morningshowjp. É isso, fechamos a semana. Segunda-feira tem mais, às 10 da manhã aqui na Jovem Pan. Tchau, Paulinha. Falou, Ellen. Beijo, Tchau, hein? Falou, Tonioli. Manda nudes. Falou, Rossi É Armando. assim, Edgar. Terminou, acabou, tchau. É isso Tchau, aí. até segunda. Acabou, vamos curtir o fim de semana, Zé. Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.